Fuja desse tipo de pessoa, simplesmente fuja. E se você é essa pessoa, você precisa mudar, urgentemente. Fala meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Helpse. Eu sou o Godoy, seu futuro psi, e hoje, antes de começar a falar sobre o assunto do vídeo, eu quero te fazer uma pergunta. Você já saiu de perto de alguém mais cansado do que você entrou, sem entender exatamente o porquê? Não teve briga nem discussão, mas parece que alguma coisa drenou você. Você sai extremamente cansado. Existem pessoas que não batem, não xingam, às vezes nem brigam, mas elas adoecem a alma de quem convive com elas. E essas pessoas estão muito próximas de mim e de você. Fique atento. Hoje eu quero conversar com vocês sobre 3 tipos de pessoas que, se você não aprender a identificar e até se afastar, elas vão te deixar confuso, pesado e emocionalmente esgotado. O primeiro tipo de pessoa que adoece a sua alma é o murmurador. Gente, aquela pessoa que tudo reclama, tudo murmura, nada tá bom. Todas as circunstâncias, todas as situações da vida são enxergadas na perspectiva do copo meio vazio. Tudo tá ruim. Se faz sol tá ruim, se chove tá ruim, se tem comida na mesa tá ruim, se não tem comida reclama também. A pessoa murmuradora, que criou o hábito de tudo reclamar. Sabe quando você passa 5 minutos ouvindo uma pessoa e aí você sai assim de perto da pessoa até com vontade de desistir da vida, porque a pessoa é tão negativa, ela é tão murmuradora, ela reclama tanto que transforma a atmosfera, o ambiente daquele lugar que você tá. E isso é muito perigoso. Isso não apenas drena a sua energia, mas isso contamina você. Porque a pessoa que tudo murmura, ela já colocou sobre os olhos dela uma lente com a qual ela enxerga a vida. A lente da escassez, de não conseguir enxergar na vida as coisas boas que acontecem, os pequenos milagres que acontecem no dia, as coisas boas dos relacionamentos. E, gente, eu não tô aqui falando que a vida é mil maravilhas, que a vida é um morango, que é tudo perfeito. Não é. Mas tem gente que criou o hábito de tudo reclamar, tudo murmurar. Isso é extremamente prejudicial, inclusive para sua mente. Porque quando uma pessoa cria um hábito, ela cria um caminho neural, ela fortalece, ela enrijece um caminho neural na qual o padrão de pensamento dela vai sempre ser moldado de acordo com esse caminho neural. E muita gente pensa e age de acordo com essa mentalidade murmuradora. É um negócio extremamente chato, extremamente disfuncional para os nossos relacionamentos, é você viver com alguém que é murmurador crônico. E presta atenção, a pessoa que é murmuradora, ela não quer resolver as situações e os problemas que acontecem na vida. Ela quer companhia para poder reclamar, ela quer companhia para poder murmurar. Sabe como colocar lenha na fogueira? Ela quer mais lenha do lado dela para pegar mais fogo, sabe? Pelo amor de Deus, não seja você essa lenha que vai ficar do lado do murmurador e ser influenciado negativamente e começar a enxergar a vida nessa perspectiva caída que é a murmuração. Olha que interessante o que a Bíblia nos ensina sobre esse assunto. Olha o que fala lá em Filipenses capítulo 2, versículo 14. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que se tornem irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração perversa e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no mundo. Olha isso, gente. Olha esse ensinamento de Deus para nós. Olha como a Bíblia ela é um manual das nossas vidas. Façam tudo sem murmurações nem discussões. E aqui vai falar que nós estamos no meio de uma geração que vive dessa maneira, que vive murmurando, vive reclamando, e nós somos chamados a sermos diferentes. Esse é o estilo de vida que Deus quer para mim e para você. Pessoas que, a despeito das circunstâncias, das dificuldades da vida, aprendem a enxergar sobre a perspectiva da gratidão. E deixa eu te contar uma coisa, a gratidão muda tudo. Como é gostoso estar perto de pessoas agradecidas. Eu gravei um vídeo que tá aqui no canal, você pode assistir, que eu perguntei para as pessoas o que elas fariam se elas voltassem no passado. E foi tão legal eu conversar com muitas pessoas que disseram, olha, eu provavelmente mudaria sim algumas coisas na minha vida, tomei algumas decisões erradas, mas fato é que eu sou muito grato por tudo que aconteceu comigo, porque tendo sido bom ou ruim, me ensinou, me amadureceu e eu cheguei até aqui. Olha que coisa gostosa de se ouvir. A pessoa entende que apesar das dificuldades da vida, ela é grata. Ela é grata porque ela tem vida, ela é grata porque ela chegou até aqui. Ela é grata porque ela venceu os desafios da vida. E esse estilo de vida é totalmente contrário ao do murmurador, a pessoa que contamina e adoece a sua alma. Fuja desse tipo de pessoa.
E pelo amor de Deus, se você é essa pessoa, tá na hora de você mudar. Tá na hora de você enxergar a vida sobre outra perspectiva. E acima de tudo, permitir que Deus faça essa transformação no seu coração. Sabe por quê? Boca fala daquilo que está cheio no nosso coração. O segundo tipo de pessoa que você deve fugir nos seus relacionamentos e nem ser essa pessoa, hein? É o mentiroso. Ah, gente, tá aí um negócio que eu não suporto, é conviver com gente mentirosa. E às vezes o mentiroso, ele nem mente assim escancaradamente, descaradamente. Mas ele omite uma informação, ele conta meias verdades, ele muda ali a história, ele dá um jeitinho de adaptar a história para a perspectiva dele, para puxar uma sardinha para ele. Cara, como isso é horrível, conviver com a pessoa mentirosa, a pessoa que falta com a verdade, sabe? Esse é um grande desafio para nós, principalmente quando nós estamos errados e nós precisamos assumir erros que vão nos custar, que podem nos custar perdas, podem nos custar correções, podem nos custar punições, seja onde for, no seu trabalho, na vida, nos relacionamentos. Quando a gente erra, meu amigo, minha amiga, tenha coragem de estufar o seu peito e ir com a cara amarela mesmo e chegar na pessoa e falar a verdade. Olha, eu errei, eu fiz isso. Olha, aconteceu esse resultado, a culpa foi minha, o erro foi meu, não foi de outra pessoa. Para de querer ficar manipulando a história ou querer ficar jogando a culpa sobre outra pessoa, omitindo informações. É terrível isso. E posso dizer uma coisa? É aquele ditado: uma hora a casa cai. Sabe por quê? A verdade sempre vem à tona. Não adianta você querer mentir por muito tempo. Uma hora a verdade vai aparecer e aí vai ser muito pior se você não assumiu com a verdade. Agora, se você convive com esse tipo de pessoa que constantemente está mentindo, você pode chegar nela, falar a verdade para ela, confrontar essa pessoa em amor, falar: olha, você é uma pessoa mentirosa, você falta com a verdade. Principalmente em contexto profissional, isso é terrível, né? Você pode chegar e corrigir essa pessoa. Se ela não estiver disposta a mudar, simplesmente se afasta. Sabe por quê? Esse tipo de pessoa, o mentiroso, ele contamina as nossas vidas. Essas pessoas nos colocam em situações muito difíceis, quando elas faltam com a verdade. Todo o cenário ali é mudado, as circunstâncias são mudadas, mas a real é que uma hora a verdade vai aparecer e vai ser bomba para todo mundo que estava envolvido. Então, não caminhe com esse tipo de pessoa. E olha, Deus, ele também repreende a pessoa mentirosa. Deus é luz e Ele deseja que a gente caminhe na luz, com as nossas vidas completamente abertas e expostas à luz de Deus. Tudo aquilo que a gente mantém oculto, mantém escondido, que não está sobre a luz, não é uma verdade revelada sobre a nossa vida. É uma aparência que a gente passa para as pessoas, mas a verdade continua escondida. Então veja o que a Bíblia nos ensina sobre isso. Lá em Provérbios, capítulo 12, versículo 22, diz assim: o Senhor detesta lábios mentirosos, mas se deleita, ou seja, ele tem prazer nos que falam a verdade. Pronto, aqui já fecha tudo. Se essa palavra diretamente de Deus não nos confrontar e mudar quem nós somos, não tem discurso que mude, não tem psicologia que mude, porque isso é coisa de caráter, é de coração. Precisa de uma transformação interna lá dentro de cada um de nós. Guarde isso pra você. Nunca na vida vale a pena sustentar a mentira. Você pode ter um ganho provisório, faltando ali com a verdade, mas deixa eu dizer uma coisa, uma hora as coisas vão vir à luz. Nada fica oculto. E quando as coisas vierem à luz, o resultado vai ser muito pior e mais constrangedor, se você não corrigir o seu caráter e mudar isso já no início. Então, não seja essa pessoa mentirosa. Mas também não caminhe com a pessoa que constantemente está vivendo na mentira, porque isso acaba com a sua saúde mental. Se alguém constantemente distorce a realidade, essa pessoa não é segura para caminhar com você. Os relacionamentos saudáveis exigem chão firme, solidez. Mentira transforma tudo em instabilidade. Fuja desse tipo de pessoa. Agora, o terceiro tipo de pessoa que você precisa fugir é o manipulador. O manipulador, ele quer manter controle emocional sobre as pessoas ou sobre as situações, e aí ele vai usar o medo, a insegurança das pessoas, vai usar mentiras, vai omitir informações também. Ou seja, é aquela pessoa que maqueia toda a situação, que força você a enxergar sobre a perspectiva dela. Sabe aquela pessoa que entra na nossa mente? Quando você vê, você fala: meu Deus, mas como assim eu acreditei em tudo isso? Pois é o manipulador. Ele tem todas as artimanhas, ou ela tem todas as artimanhas, um jeitinho ali de moldar toda a situação para sempre ficar bem, sempre manter aquele controle. E muitas vezes a pessoa manipuladora faz você se sentir culpado ou achar que você está errado em pensar diferente dela, em não aceitar algumas coisas que ela diz. Quando você vai ver documentários reais de pessoas que foram presas
serial killers e outras pessoas que têm transtornos mentais, um dos traços de personalidade dessa pessoa sempre é a manipulação. Sempre é a manipulação. Porque ela consegue fazer com que as outras pessoas sejam envolvidas naquele enredo maligno que essa pessoa cria na cabeça. Então olha como é extremamente perigoso e prejudicial você conviver, você viver lado a lado, você compartilhar sua vida com uma pessoa que é manipuladora. O manipulador, ele vai contaminar quem estiver perto dele. Sinceramente, esse tipo de pessoa drena a energia e ela contamina o ambiente. Não vale a pena você conviver com alguém assim. A Bíblia deixa claro que manipulação não vem de Deus. Deus não é manipulador. E Ele não deseja que nós sejamos assim. Lá em Gálatas 5:1 diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E liberdade não combina com manipulação. Onde há controle emocional, não existe o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus é liberdade. Onde existe controle emocional, existe pessoas doentes emocionalmente, mentalmente. Manipulação sempre vai usar medo e culpa. Agora, Deus usa verdade, amor, clareza, luz sobre as nossas vidas e sobre os nossos relacionamentos. Pois Deus não nos deu espírito de medo, mas de amor, poder e moderação. Então guarda uma aplicação prática para você. Se você precisa se anular numa relação para manter a sua paz, essa relação não é saudável para você. O amor nunca controla. O amor liberta. Bom, meus amigos, então, esses são os 3 tipos de pessoas que você deve fugir nos seus relacionamentos, porque literalmente elas adoecem a sua alma, adoecem as suas emoções, te adoecem mentalmente, e elas nunca vão proteger o seu coração, mas elas vão deixar o seu coração exposto a viver coisas terríveis. E sinceramente, eu, que vou ser o seu futuro psi, não desejo que você viva isso. Então, é hora de guardar o seu coração, repensar os seus relacionamentos e tomar decisões duras. Pessoas que não acrescentam na sua vida, simplesmente permita que elas vão embora. Deixa aí, entendeu? E se elas não quiserem ir embora, dá uma forçadinha, tipo, vai embora, filho, vai embora. Tem momentos que a gente precisa dar um empurrãozinho em gente ruim na nossa vida pra elas saírem, não é verdade? Talvez você tenha reconhecido alguém enquanto a gente conversava aqui juntos. Esse vídeo não é sobre apontar o dedo, não é sobre querer parecer melhor do que ninguém, mas é um alerta pra você porque essas pessoas estão ao nosso redor. Só que essas pessoas caminhando do nosso lado, elas vão formar quem nós somos. Porque sim, essa frase não é clichê, nós somos a média das pessoas com quem nós caminhamos. Agora imagina você caminhando com manipulador, com murmurador, com mentiroso, o que você vai se tornar? Muito provavelmente você vai se tornar essa pessoa, porque o seu cérebro vai ser moldado a pensar e agir da maneira como elas agem. Então, sinceramente, tem relacionamentos que precisam ser cortados da nossa vida, pelo bem da nossa saúde mental e pelo nosso coração. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Então é isso, eu espero que vocês tenham esse discernimento para que nesse ano de 2026 a sua vida e os seus relacionamentos sejam frutíferos e elevem a sua vida. Como é gostoso caminhar com pessoas que nos elevam, que nos põem para cima, que nos aperfeiçoam, né? Graças a Deus, Deus tem acrescentado assim na minha vida pessoas muito especiais que têm sido ferramentas mesmo de Deus para me moldar, para me ajudar a amadurecer, para me corrigir. E como é gostoso, né? A gente ter essas pessoas por perto. Seja essa pessoa. Mais do que desejar ter pessoas assim, seja essa pessoa. Como a gente leu anteriormente na Bíblia. Como estrelas que brilham. Faça a diferença na vida de alguém, brilha na vida de alguém. Você tem esse potencial. E a gente tá juntos aqui nessa jornada de crescimento, de amadurecimento, para aprender juntos. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou, deixa aqui um comentário, compartilha também com alguém, curte já o vídeo aí no canal, dá aquela força. E é isso, galera. Tamo juntos.